Bom dia, pessoal. Tudo bem? Continuando a trazer o conteúdo filosófico em pílulas, seguindo os filósofos que nós abordamos na live com o professor Frederico Bonaldo, e cujo conteúdo nós não conseguimos concluir durante o período do Instagram, então nós vamos, nesta mesma toada hoje, tratar de Heráclito. Heráclito, que ele teria nascido na Anatólia, que hoje em dia seria, né, a Turquia, é um filósofo já bem diferente de Confúcio. Não só pelo fato de ter uma origem grega, no sentido de que ele pertence, né, à filosofia grega, mas pelo fato de ser um filósofo muito menos propositivo do que Confúcio e um filósofo muito mais interessado, entre aspas, na verdade do que na virtude. Heráclito era um aristocrata, teve oportunidade de ascender ao poder durante um período, digamos, democrático, né? Na Grécia, lembrando que o conceito de democracia daquela época não pode ser transposto normalmente para o nosso conceito de democracia, mas ele era um aristocrata. E como aristocrata, obviamente, ele não era um grande fã da democracia e muito menos do povo. Tinha uma visão bastante áspera em relação ao povo. Eu fiz algumas breves anotações sobre algumas das frases não muito lisonjeiras que ele fez, que ele proferiu sobre o povo. Então ele costumava dizer que todo animal, e tenha certeza que ele está falando do povo, todo animal é conduzido ao pasto às bofetadas, ou seja, para lidar com os liderados, com o povo, você precisa utilizar a força, a agressividade e às vezes até a ignorância contra a ignorância. Outra frase não muito lisonjeira que ele coloca, ele diz o seguinte, que o burro prefere a palha ao ouro. E quando ele está se referindo ao burro, ele está se referindo ao cidadão que nem era cidadão, né? ao povo, ao indivíduo. Né? Naquela época não eram todos que tinham cidadania, como na maior parte das democracias ocidentais hoje em dia. Heráclito, por ser um aristocrata, ele tinha muitos valores aristocráticos. E, de certa forma, ele, como nós expusemos, ele cria um modelo que não é exatamente um modelo, é uma antítese do modelo. Então, ele está muito mais preocupado em descrever a realidade que ele considera que seria a realidade fenomênica, do que propor mudanças na realidade ou propor uma melhora na realidade. Ao contrário, por exemplo, da tríade clássica, né, de Sócrates, Platão e Aristóteles, que são também filósofos que descrevem, que são descritivos, mas eles também têm uma proposta, eles também são propositivos. Heráclito, ele era, de certa forma, um iconoclasta, né? Talvez tenha sido um dos primeiros iconoclastas, uma tradição que depois a gente vê correr o mundo, chegar até Nietzsche, por exemplo, que talvez seja o maior dos iconoclastas. Para Heráclito, ele tinha uma visão do mundo oposta a Parmênides, que nós vamos depois trabalhar. Ele tinha uma visão dualista, ele não era um monista, ele acreditava que o mundo, seguindo aí uma tradição, talvez até ele tenha recebido algum tipo de influência vinda do Oriente, uma tradição de que o universo, o mundo, seria composto desses elementos duais que se interrelacionam. O claro, o escuro, o seco e o molhado, o bem e o mal, e etc. Então, para ele, é impossível você ter uma coisa sem você ter a sua contraparte, e o valor de uma coisa sempre está também presente na sua contraparte. Ou seja, você gosta do calor porque você já sentiu frio, você se refresca no frio porque você já sentiu calor, você gosta de estar vivo porque você conhece a morte, e você dá valor à sua saúde porque você conhece a doença. Outra questão que é relevante de Heráclito, muito importante, uma frase que ele proferiu, que nós anotamos, de que um homem não pisa no mesmo rio duas vezes. Isso significa para Heráclito, como a vida é composta do elemento dual, ela está sempre em movimento,
Nada é permanente a não ser a própria mudança. Quando o homem pisa num rio pela manhã, à tarde aquele rio já fluiu, o rio da vida já transcorreu, já passou, e quando ele voltar a pisar naquele rio é o mesmo rio, mas não são as mesmas águas. Eu acho que dele é o suficiente, e temos aí alguns outros para tratarmos que traremos em outros vídeos. Um abraço!